O crocodilo americano, Crocodylus acutus, vive em vários locais das Américas, incluindo México, América Central e do Sul, Caribe e sul da Flórida. O jacaré, ou alligator americano, Alligator mississippiensis, também é encontrado no sul da Flórida, entre outros locais. O sul da Flórida é o único lugar onde eles podem se encontrar em estado selvagem. Sabendo disso, e buscando também informações reais desses encontros, se dois machos dominantes resolverem medir forças ali, quem se sagrará vencedor? Descubra neste vídeo. Cabe antes falarmos um pouco das diferenças entre eles. O crocodilo americano, criatura de aparência pré-histórica, distingue-se de seu primo, o jacaré americano, ou alligator americano, pelo focinho mais longo e fino em forma de V, pela cor mais clara e por dois dentes longos na mandíbula inferior, que são visíveis quando a boca está fechada. Já o alligator possui o focinho mais largo, em forma de U. Além disso, os jacarés são mais escuros, enquanto os crocodilos são geralmente de um marrom acinzentado mais clara. Quando um jacaré está com a boca fechada, apenas os dentes superiores ficam visíveis. Em contraste, quando um crocodilo está com a boca fechada, ele exibe um sorriso cheio de dentes, com os dentes superiores e inferiores visíveis. Ambos os membros possuem um sentido extremamente aguçado, o que os torna excelentes caçadores. Com visão nítida acima da água, visão noturna, audição sensível e pupilas verticais que captam luz adicional, tanto os jacarés quanto os crocodilos são um pesadelo para suas presas. E, com a visão acima da água, você pode esperar vê-los olhando para cima durante o passeio de aerobarco pelos Everglades. Ambos os animais possuem pequenas fossas sensoriais ao longo das mandíbulas, que lhes permitem detectar mudanças de pressão na água e localizar e capturar presas. Nenhum dos répteis gosta muito de mastigar a comida. Eles preferem engolir pedaços grandes ou engolir o animal inteiro. Os crocodilos têm glândulas salinas linguais de melhor funcionamento, o que lhes permite excretar maiores quantidades de sal da água do que os jacarés. As glândulas dos jacarés não funcionam tão fortemente, portanto, são menos tolerantes a ambientes de água salgada e preferem água doce. Com esta capacidade, os crocodilos conseguem migrar com sucesso através de vários corpos marinhos. Ao contrário da desinformação popular, a presença do jacaré americano não é a razão pela qual o crocodilo americano não conseguiu povoar as águas salobras ao norte da Flórida, mas sim o clima, já que os crocodilos são menos tolerantes ao frio. Ao contrário do jacaré americano, é capaz de sobreviver em regiões mais geladas, até mesmo num rio ou lago congelado, deixando somente o focinho para fora para poder respirar, realizando a brumação, um tipo de hibernação de répteis. Antes de elencarmos os itens mais relevantes, cabe ressaltar mais algumas curiosidades e diferenças. Outra diferença entre jacaré e crocodilo é quanto tempo vivem. Os crocodilos vivem mais que os jacarés. A vida média de um crocodilo é entre 70 e 100 anos, enquanto a vida média de um jacaré americano é geralmente entre 30 e 50 anos. Por que os crocodilos preferem água salobra nos Everglades? Os crocodilos são conhecidos por preferirem salinidade ou água salgada e vivem em lagoas, manguezais e outras águas salobras. Seus corpos estão bem equipados para lidar com água salgada e salobra. Como predadores de ponta, bem como alimentadores oportunistas, eles podem comer qualquer animal marinho que encontrem nas águas costeiras ou perto delas. Como os Everglades sustentam os crocodilianos de água salgada e de água doce? Os Everglades têm acesso à água salgada, doce e salobra, de modo que crocodilos e jacarés americanos podem passar algum tempo em vários habitats aquáticos. Os ambientes de água salgada fornecem parte da dieta dos crocodilianos, embora eles não sejam exigentes. Existem regiões específicas nos Everglades onde é mais provável avistar um crocodilo americano? É mais provável que você veja um crocodilo americano na Marina Flamingo, onde as águas costeiras tornam a água salobra. Eles podem ser encontrados tomando sol, nadando ou descansando em manguezais. Por que vemos mais jacarés do que crocodilos durante os passeios de aerobarco nos Everglades?
Existem muito mais jacarés do que crocodilos vivendo nos Everglades e no sul da Flórida. Embora o número de crocodilos tenha aumentado, eles são uma raridade em comparação com os jacarés. É verdade que os crocodilos de água salgada nos Everglades podem migrar por longas distâncias em vários sistemas de água. Os crocodilos que vão para a água salgada dos Everglades não são verdadeiros crocodilos de água salgada e não migrarão longas distâncias em água salgada. Os verdadeiros crocodilos de água salgada, como os do sudeste da Ásia e do norte da Austrália, são os que navegam nas correntes e são conhecidos por viajarem muito longe. Qual o papel dos rios de água doce no ciclo de vida e no comportamento dos crocodilos americanos nos Everglades? Os rios de água doce permitem que a salinidade da água salobra permaneça equilibrada a favor do crocodilo americano. Embora possam tolerar a água salgada, existem estudos que mostram que a sua população diminui onde a salinidade não diminui ou se equilibra, enquanto a sua população aumenta em áreas bem equilibradas. Esses sistemas fluviais são importantes para a saúde das espécies. Agora, vamos aos itens de pontuação. Mas antes, se você gosta de vídeos como este, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para continuar recebendo os próximos vídeos. E se você é novo aqui, não esqueça também de conferir os vídeos já publicados depois. Comportamento. Os crocodilos são frequentemente considerados muito mais agressivos que os jacarés. Embora você deva evitar a todo custo o contato com os dois animais, os jacarés dos Everglades tendem a ser mais dóceis do que os crocodilos, atacando apenas se estiverem com fome ou provocados. Sabe-se que os crocodilos atacam só porque alguém ou algo está perto deles. Os crocodilos tendem a ser mais ativos na água. Embora o crocodilo americano não seja tão agressivo quanto os crocodilos mais conhecidos, teoricamente ele teria essa vantagem sobre o jacaré americano. Por isso, neste item, ponto para o crocodilo americano. Tamanho e peso. Sobre o crocodilo, esta espécie está entre os maiores crocodilos do mundo, com os machos da América Central e do Sul atingindo comprimentos de até 6 metros e pesando 900 quilos ou mais. No entanto, os machos na população dos Estados Unidos são menores. Eles são descritos a raramente ultrapassar os 4,3 metros e pesar até cerca de 500 quilos. E como são eles que coabitam com os jacarés, são os que iremos considerar aqui. Já o jacaré americano, grandes jacarés adultos, tendem a ser relativamente robustos e volumosos, atingindo um tamanho máximo esperado de até 4,6 metros de comprimento e pesando até 500 quilos. Ainda que, em média, os crocodilos machos seriam maiores e mais pesados na Flórida, em tamanhos grandes, considerando a proposta do vídeo de animais dominantes, eles poderiam se equivaler. Por isso, neste item, o resultado mais justo acabaria se tornando o resultado neutro. Força da mordida. Os jacarés americanos adultos detinham o recorde de ter a mordida mais forte medida em laboratório de qualquer animal vivo, medida em até 13.172 newtons. Este experimento não havia sido, no momento da publicação do artigo, replicado em nenhum outro crocodiliano, e o mesmo laboratório foi capaz de medir uma força de mordida maior de 16.414 newtons em crocodilos de água salgada da Austrália. Depois, num outro estudo que analisou as forças de mordida dos crocodilianos, mostrou que geralmente a força da mordida deles tem a ver com o tamanho dos exemplares, sendo maior nos maiores crocodilianos. Mas, coincidentemente para o estudo, exemplares com médias de tamanhos aproximados do crocodilo e do jacaré americanos foram medidas. Crocodilos americanos, com média de 132 quilos e quase 3 metros de comprimento, e jacarés americanos, com média de 142 quilos e 2 metros e 85 centímetros de comprimento. Ou seja, em média, o jacaré ali seria 10 quilos mais pesado e, em contrapartida, o crocodilo um pouco mais comprido. Sabendo disso, seus índices de força da mordida foram os seguintes: crocodilo, arredondando 4.000 newtons, e do jacaré americano,
5.117 newtons. Então, seguindo a linha dos exemplares de tamanhos e pesos aproximados, o jacaré tenderá teoricamente a ter alguma vantagem. Por isso, neste item, ponto para o jacaré americano. Conclusão: os Everglades são o único lugar do mundo onde jacarés e crocodilos vivem lado a lado. Em qualquer outro lugar, você encontrará apenas um ou outro. Acredite ou não, eles coexistem. Os crocodilianos não são amigáveis uns com os outros em geral, mas não parece que jacarés e crocodilos tenham um relacionamento agressivo. A única imagem que encontrei aparentemente mostrou uma fêmea de crocodilo, provavelmente com filhotes por perto, que mordeu o focinho de um jacaré menor do que ela. Mas não se tem o desfecho. Provavelmente ela deve ter soltado e espantado o jacaré. Da mesma forma, existem também relatos raros e antigos do jacaré aparentemente vencendo. Talvez com o aumento da população de crocodilos, futuramente nós possamos ter interações mais agressivas do que alguns vídeos antigos deles se espantando para receber comida de pessoas, e tenhamos mais detalhes para contar. Por mais que crocodilos sejam geralmente mais agressivos, e o ponto tenha sido creditado a ele, neste caso, até então, não pareceram se valer da mesma. Em média, sendo geralmente maiores e mais pesados, tampouco em grandes exemplares de tamanhos semelhantes, como acabou sendo a proposta do vídeo. Ambos podem predar quase tudo o que caiba em suas bocas, ainda mais em grandes proporções. Por isso, este item foi desconsiderado. Mas tem uma questão que não me parece ser meramente estética: o focinho largo dos jacarés americanos. Eles são vistos mais comumente, por exemplo, a atacar animais de carapaça dura como tartarugas e quebrar seus cascos. Sim, crocodilos também podem fazê-lo, mas estou falando em frequência. Talvez a frequência seja maior com jacarés americanos, justamente pela força da mordida proporcional mais elevada, e também porque a mandíbula larga é menos suscetível a lesões tanto em lutas como para abater animais de couro duro. Isso foi alvo do estudo de forças da mordida, onde se constata que crocodilianos de focinhos mais finos são mais suscetíveis a lesões severas e mandíbulas amputadas em lutas. Então acredito que isso possa dar um pouco de favoritismo ao jacaré americano aqui, obviamente com eles em pesos e tamanhos aproximados. Ainda assim, obviamente é um combate extremamente perigoso para ambos no meu ver, tanto em terra como na água. É possível que o crocodilo conseguisse sobrepujar, iniciando ataques pela agressividade, embora não pareçam ser assim na convivência deles. Por isso que tendo a pesar levemente mais para o que foi dito sobre o jacaré. Considerando tudo isso, eu atribuiria um placar bem apertado, mas daria 47% de chances para o crocodilo americano contra 53% de chances para o jacaré americano, com eles nas condições citadas, sabendo que o placar seria outro caso o crocodilo fosse maior como o é em outras regiões onde não se encontram. E você, concorda, discorda desse resultado? Se sim ou não, por quê? Tem sugestões ou outras questões? Comente!